A psicanálise freudiana e o cinema nasceram juntos, no mesmo período, como linhas paralelas se complementando. Com a publicação de estudos sobre a histeria, Freud e Breuer dão um pontapé inicial para que a teoria psicanalítica se torne mais desenvolvida. Em 1900 é publicada a Interpretação dos Sonhos. Enquanto isso, em 1895, a sétima arte teve sua origem com os irmãos Lumière apresentando seu cinematógrafo em Paris. Não só a data, mas as temáticas também se relacionam. A experiência cinematográfica permite ser analisada pela psicanálise, e ela discorre sobre a subjetividade e o interior do sujeito. Não só os sujeitos personagens, mas o sujeito espectador e o sujeito filme. Em uma sessão de análise, se deita no divã e se rememora o seu eu e sua subjetividade, como se não houvesse um analista, um outro alguém, além de você mesmo. Não é à toa que o analista procura fazer silêncio por muitas vezes. No cinema, o espectador está inserido em mais puro voyeur. O filme se mostra para o espectador completamente aberto e sem timidez. O espectador, assim como o analisado, se encontra sozinho, apenas consigo mesmo, seja em um divã ou em uma sala escura de cinema em que não há outro. Mas por que o cinema? Bom, o cinema é uma arte cujo objeto e o fenômeno são únicos e nunca antes no mundo viram algo parecido. É uma imagem que se move. Os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo e revolucionaram a arte para sempre. L'Arrivée du Train, apresentado pelos irmãos Lumière em 1895, assustou a plateia com o trem ameaçando a sair de tela. Isso mostra o quão nova imagem que era aquela arte no início. E ainda é, pois um filme é um retrato da realidade, um recorte em que nos inserimos, nos mergulhamos e nos sentimos tudo o que acontece. Chora-se no drama e assusta-se no terror. Cada gênero e cada detalhe de cada filme é uma experiência única. Assim como essa experiência cinematográfica é única e subjetiva, assim é a psicanálise para cada um, para cada trauma e para cada sujeito que vai se descobrindo aos poucos. Em diversos filmes, de diferentes gêneros e estéticas, uma coisa pode ser presente: a teoria psicanalítica. Filmes que tratam sobre conflitos familiares, romances, sexualidade, abuso, enfim, todos têm, mais ou menos, um pouquinho da teoria psicanalítica em si. Nesse vídeo, vão ser analisados com mais precisão e mais atenção dois filmes: Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, e As Virgens Suicidas, de Sofia Coppola. Serão citados outros, mas esses dois serão os mais importantes para nossa investigação. Conceitos como o complexo de Édipo, o aparelho psíquico e as pulsões, três dos mais importantes na teoria psicanalítica, vão ser explicados resumidamente conforme os filmes. Quando se estuda psicanálise e cinema juntos, é possível analisar melhor o mundo em que você vive e as experiências cinematográficas que se tem. Por exemplo, com a psicanálise freudiana, você consegue analisar e entender melhor e mais profundamente os personagens de determinado filme. Para se usar a psicanálise de uma forma mais interessante na análise cinematográfica, é mais legal que as personagens sejam visivelmente complexas, mais únicas, profundas e que sejam diferentes de qualquer outra personagem clichê. No cinema do diretor dinamarquês Lars von Trier, que inclusive é o meu cineasta favorito, ele é sem dúvida alguma o mais genial de todos, as personagens são repletas de desejo próprio, histórias e mentes profundas com características únicas. No seu filme Dançando no Escuro, de 2000, conhecido como um dos, se não o filme mais triste da história do cinema, a personagem Selma, interpretada maravilhosamente pela cantora islandesa Björk, é de uma leveza e de uma bondade de outro mundo, ao mesmo tempo que passou por sofrimentos impensáveis. Em outro filme de Lars von Trier, Ninfomaníaca, de 2013, a personagem Joe conta suas histórias de vida sendo uma ninfomaníaca para uma outra personagem, Seligman, de forma que explicita a complexidade da sua mente e a situação em que ela se encontra por conta de sua ninfomania. Bom, agora acho que a gente já entendeu um pouquinho melhor a importância da psicanálise do cinema em conjunto e o que esse trabalho se propõe a fazer. Vamos explicar alguns conceitos da teoria freudiana usando uma das artes mais incríveis já criadas, o cinema. Para explicar o complexo de Édipo e o aparelho psíquico, a gente vai precisar um pouquinho da ajuda do meu filme favorito da vida, Os Sonhadores, do diretor italiano Bernardo Bertolucci, lançado em 2004. Bom, Os Sonhadores passa em uma Paris dos anos 60, quando diversos protestos contra o presidente Charles de Gaulle estavam acontecendo pela sociedade jovem francesa. O tradicionalismo e o conservadorismo estavam perdendo força, e cada vez mais a sexualidade era estimulada, e ideologias de esquerda se espalhavam pela academia e pelas ruas. É nesse contexto que o americano Matthew chega a Paris para estudar e admirar o Centro Mundial das Artes Modernas. É bom ressaltar que Matthew veio dos Estados Unidos, uma pátria tradicionalista onde os progressistas hippies eram cada vez mais perseguidos. Enquanto isso, na França, a subversão da moral tradicional aumentava. Matthew, como americano que é, não critica e nem contesta a guerra do Vietnã, porque além de ser dependente de um superego parental, ele depende do superego da pátria, que age como um pai. Bom, é em Paris que ele conhece os jovens irmãos Theo e Isabelle, fãs de cinema e das artes, assim como ele, burgueses, intelectualizados, filhos de um poeta e uma mãe inglesa. Pardon. What are you, English? No, American. You can put it out now. How come you're chained to the gates? I'm not chained to the gates. Come on. Il y a Godard, il y a Chabrol, il y a Rivette, il y a Renoir, il y a Jean Rouch, Romer, Signoret, Jean Marais, puis aussi qui, je sais pas. Ah oui, il y a Marcel Carnet. Qu'est-ce qu'il fout là, Carnet? On l'a jamais vu là, Cinémathèque? Mais qu'est-ce qu'on fait? On part, on reste? Quoi? Je sais pas. Theo, this is Matthew. You were right, he's American. Ouais. Matthew envia cartas à sua mãe, preocupado e parecendo inserido em uma família muito hierarquizada e superprotetora. Assim, existe um modelo autoritário em sua relação familiar. A partir daqui, a gente precisa explicar um pouco do que é o chamado aparelho psíquico. Basicamente, é um método estrutural idealizado por Freud que propõe a existência de três elementos que trabalham nas ações: o id, o ego e o superego.
O ID é como se fosse um instinto impulsivo e até meio infantil. Por exemplo, quando você acorda à noite e abre a geladeira para comer sorvete sem nem pensar duas vezes. É o ID que incitou você a isso. Enquanto isso, o superego é quem diz pra você que não se pode comer sorvete no meio da noite e te proíbe de fazer isso, porque é um absurdo. Assim, você recua na ação que o ID queria tomar. O ego é quem tenta equilibrar as coisas. É uma balança que procura uma saída viável que não seja muito autoritária como o superego, nem muito possível com o ID. Bom, a gente pode ver que Matthew é um ser muito infantil, completamente dependente emocionalmente do superego, no caso a mãe, mas o seu ID desejou ter outra coisa, ter pais mais liberais e mais despreocupados, como dos irmãos Theo e Isabelle, como ele mesmo disse. Isso faz ele ver nos filmes, né? Faz ele ir ao cinema assistir uma realidade criada que se coloca entre a realidade objetiva e ele, ou seu ego. Logo, sob a realidade está um sonho, e no cinema ele pode viver eles de forma segura, quase como amarrado ao superego parental, para não viver de forma literal, como seu ID deseja. Os protestos vistos pelos burgueses da janela são uma metáfora para a regressão obrigatória do ego e da pulsão sexual, conceito que eu vou explicar um pouquinho mais tarde, de Matthew, do superego ao ID. Enquanto isso, os irmãos são como se fosse um puro ID dentro do superego, que incita o ID. Por conta da despreocupação parental, os irmãos que não tiveram uma criação com o mínimo de imposição e controle do que viria a formar o superego autoritário, assim os fazendo não ter limites pré-estabelecidos para suas relações fraternas e pessoais. Tudo se pode naquela casa. O ID toma conta, até mesmo os irmãos dormirem nus de porta aberta um com o outro. Mas por que os irmãos são incestuosos? Bom, a explicação está no declínio do complexo de Édipo, entre os 3 e os 6 anos. Quando o menino está na fase fálica, ele passa pelo complexo de Édipo, em que tem desejos incestuosos com a mãe e vê o pai como um rival, porque esse dorme com ela. Na mesma época, ele descobre prazer ao tocar nos seus genitais, mas seus pais reprovam essa atitude, e é aí que o menino fica com medo de ser castrado e ficar sem seu órgão sexual, como ele vê nas meninas. Assim, o menino pode se relacionar com a mãe se colocando no lugar do pai, ou substituir a mãe e ser amada pelo pai. Para a relação com a mãe, é lógica a castração, porque se ele narcisicamente continua a se tocar, ele não pode mais ter a mãe como sua. Mas, normalmente, o narcisismo se sobrepõe e o Édipo cai. Tem que cair, porque senão gera problema no futuro. O pai se torna um sujeito identificável, não mais um objeto de rivalidade, criando um superego no filho e reprimindo o desejo incestuoso. Então inicia-se um período de latência, ou seja, de pausa no foco genital. A proibição do incesto pelo pai de Theo nunca aconteceu de forma tão forte como deveria, porque ele nunca foi presente. Isso inibiu o superego de proibir o incesto, tornando mais aceitável. Para Isabelle, a explicação é parecida. A menina, ao ver que não tem um órgão sexual visível como o do menino, aceita que já foi castrada previamente, mas vê isso como um motivo de inferioridade, assim procurando futuramente parceiros para ter de volta o que perdeu. O seu Édipo chega no desejo de ter um filho com o pai, mas isso não se realiza e o Édipo feminino cai. Quando Theo diz que eles são gêmeos siameses, é deixado claro que um não vive sem o outro. Eles não funcionam sozinhos. Ela não funciona sem o falo do irmão. Os dois precisaram assumir um ao outro como figura parental, e Theo a ver com um companheiro sexual para satisfazer o desejo pela mãe e vice-versa. Not identical? Yes, we are. We're Siamese twins. Joined here. Half an hour ago, I saw you look at her as though you wanted to strangle her. I did. Didn't you ever want to strangle them? Of course I did, but I never masturbated in front of them, and they never forced me to do anything I never wanted to do. You think Isabel forced me, do you? Com Matthew, surge um superego exterior que os desafia. Ele estranha o incesto dos irmãos e aos poucos ele adentra na relação para frear os impulsos do ID. Quando Isabelle perde sua virgindade com Matthew, é como se o ID precisasse ser penetrado pelo superego que não seus pais ausentes. Theo assim se sente excluído, e o trisal anterior volta, assim como a infantilidade e a bissexualidade. Isabelle revela uma personalidade pré-edípica, gostando de voyeur e jogos sexuais exibicionistas que faz com seu irmão. Bum, bum, bum. Do-do-do-do-do. What? Film? There's a chorus line. Dance like this. With a singer in a fur coat. Have you seen this film? No. I want you to do it the way you did it when you thought no one was watching. Porém, isso é só uma máscara. O seu quarto ele é arrumado que nem de uma criança. Super organizadinho, com boneco e tudo. Isso revela o seu desejo de controle externo, que não dos seus pais ausentes. E Matthew proporciona justamente isso. Theo segue o caminho contrário. E por isso eles precisam se separar, não serem mais siameses e passarem a ter uma individualidade própria. Nisso, os pais seriam necessários, pois passariam a os ver como sujeito e não objeto. Mas não são presentes, e assim contam com o externo de diversas formas.
Tel, por exemplo, tem um quarto com figuras como Mao Tse-tung, um pai autoritário, e Marlene Dietrich, a mãe erotizada. Stop it, Isabelle! Matthew, tell me, what film? What? Matthew também é uma ajuda externa, e por isso é transformado em um deles, One of Us. Matthew passa por sua regressão naturalmente, bebendo escondido, por exemplo. Mas, quando os irmãos tentam raspar seus pelos pubianos, tudo muda. Esse ato mostra que os irmãos querem tirar a imagem adulta do amigo e fazê-lo voltar ao estado infantil como eles. Merci. What are you doing? What do you think I'm doing? I'm not serious. Yes, I am. No, relax, it grows back. You're both fucking crazy! What's the matter? This is what you call proof of love? Turning me into a freak? One of us, one of us, It's one just of a us, game. one of us, one of us. It's just a game. Isabelle quer negar a passagem que a tornou adulta, e logo constrói uma cabana que fazia com seu irmão quando era crianças. Essa cabana é, pra Tel, um útero. Após os pais verem os 3 nus dormindo na cabana, vão embora sem falar nada e Isabelle tenta matar a todos com gás da cozinha. A janela quebra por conta de um protesto que acontecia na rua. Os dois correm pra fora e vão lá com um sonho, não com racionalidade, diferente de Matthew, que agora pode criticar e afirmar que seriam iguais aos fascistas se usassem da violência no momento. This is fucking fascism in a fucking bottle. Je suis pas fasciste, je suis fasciste! Yeah, but police hit people. Shut That's not up! what we do. We use this. We do this. We use this. We use that. Matthew foi fortalecido pelo fim do período de latência e não vê mais as relações de objetos sexuais em uma pulsão pré-genital. Enquanto isso, os gêmeos não evoluíram e continuam como um super-ego que lhes incita a fazer o que querem, assim como ID. Matthew tá sozinho, mas já não se arrepende de nada. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Em outros filmes, como Beleza Americana, lançado em 1999, o complexo de Édipo também é muito visível, no que se trata da personagem Angela querendo ter relações sexuais com Lester, pai da sua melhor amiga Jane, por exemplo. O Édipo, no caso, é feminino e culmina no desejo inconsciente de um filho com o pai, mas no caso, o pai de outra pessoa. Bom, a teoria freudiana também é repleta de vários outros conceitos importantes, como das pulsões de vida e de morte, que a gente vai ver agora com a ajuda do filme As Virgens Suicidas. No filme As Virgens Suicidas, lançado em 1999 por Sofia Coppola, que inclusive é filha do grande Francis Ford Coppola, nos é retratada uma família de uma vizinhança comum da classe média americana nos anos 70, onde viviam as irmãs Therese, Lux, Mary, Bonnie e Cecilia Lisbon, todas com um protótipo idealizado da feminilidade idealizada do padrão americano, com vários enfoques em peles e rostos no filme todo. Cecilia was the first to go. Diz o narrador, Cecilia foi a primeira das irmãs a se suicidar. E o filme trata justamente sobre isso, o suicídio das irmãs Lisbon por conta da família religiosa e conservadora. Elas vivem um rígido controle familiar, não podem ir em festas, sair com os amigos, ouvir a música que quiserem, etc. Os pais, depois da fracassada tentativa de suicídio de Cecília, permitem, aconselhados pelo psicólogo, a dar mais liberdade para as garotas, e assim organizam uma festa no porão, convidando os garotos da vizinhança. A festa é um fiasco e a Cecília se joga da janela nas estacas de ferro do quintal, assim se suicidando de fato. No! No. Don't look, turn around. Turn around. Darling, turn. No. Com isso, a vigilância da mãe aumenta. Ela é um superego afastando o que acha que é prejudicial ao ID, enquanto o pai age como ego, equilibrando as coisas de forma não muito rígida. Lux conhece Trip Fontaine, o galã da escola, e vai com ele pro baile de formatura. Lá, eles transam no campo da escola e ela acorda de madrugada, sem ele. Chegando em casa, tudo mudou para as irmãs. A rigidez da mãe aumentou e elas não podem mais sair ou se comunicar com ninguém. E Lux agora é obrigada a queimar seus discos de rock por motivos religiosos. This is final, Luxie. Now, Luxie. Sem poder viver com liberdade, pensam na única saída visível para elas, o suicídio. A partir de então, psicanaliticamente, a pulsão de morte ganha um papel importante. No livro Além do Princípio do Prazer, a pulsão de morte se contrapõe à pulsão de vida a partir do momento em que se baseia na inanição e na diminuição da excitação a um estado anorgânico. Para se entender um pouco melhor, é necessário saber o que é o conceito de pulsão e quais foram as teorias acerca disso. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud descreve a pulsão como representante psíquico de uma energia que leva ao movimento. A energia da pulsão sexual, por exemplo, é a libido. A pulsão de vida pode ser dividida em 2, a sexual e a de autopreservação. A primeira busca objetos de prazer e a continuação da espécie, e sempre submetida ao princípio do prazer como objetivo e à manutenção das unidades vitais. Mesmo tendo um objeto sexual,
Ele já não é definido primariamente, mas vai sendo moldado conforme o sujeito se constitui, sendo cada vez mais fragmentado no aparelho psíquico. Já a segunda pulsão tem o intuito de preservar o ego, se torna agente da realidade ao se contrapor à pulsão sexual, que permanece no fantástico no princípio do prazer. Juntas, elas são a pulsão de vida, que ditam sobre as excitações que induzem a busca de objetos. Existe uma pulsão oposta, a pulsão de morte, que leva à estagnação e à inanição. A descarga total. Ela busca o equilíbrio ou paz pela estagnação por meio da ausência de estimulação de quantos de energia no aparelho psíquico, com descarga e falta de vida, e em alguns casos, morte. Freud diz que uma parte da pulsão de morte permanece no ego, e para ser descarregada para fora pelos músculos como pulsão de destruição, seria necessária uma fusão com a pulsão de vida, mas, se desfusionada, encontra no superego um forte aliado e fica responsável pela severidade dele, mas gerando neuroses graves. O suicídio das irmãs ocorre por isso, pois a pulsão de morte nelas tem o objetivo de diminuir a excitação e o esforço até atingir o equilíbrio, a paz por meio da não existência. Assim, a morte seria o objetivo final de toda a vida. Elas queriam se livrar mentalmente dos problemas familiares, mas sem uso da compulsão e repetição, ou seja, atos de repetir ações que trazem lembranças negativas, para se acostumar com a negatividade que nem uma vacina. Elas não queriam se acostumar, e sim dar um fim a si mesmas de vez para acabar com o estímulo interno de energia, de excitação, assim alcançando o equilíbrio na energia e excitação psíquica pela inexistência. Last to go. Bom, espero que você que assistiu tenha gostado e se interessado pelo vídeo, e que agora saiba pelo menos um pouco melhor o que é a psicanálise, qual é a relação dela com o cinema. Obrigado.